Galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar para vocês as questões que eu considerei mais fáceis na prova de matemática, e isso é baseado na minha experiência, não baseado no que os professores falaram, é o que eu achei mesmo na prova. E para sustentar o que eu estou dizendo, se vocês pegarem o ano de 2018, eu acertei 16 questões e tirei uma TRI de 695. No ano de 2014, no ano de 2019, eu acertei 14 questões, eu caí o número de acertos, e ainda assim eu tirei uma TRI boa, que deu 654. Então, gente, baseado na minha experiência, né, com a TRI, se vocês forem ver também, eu tenho bastante coerência nas outras áreas, mas esse vídeo é especificamente de matemática. Então, eu vou falar para vocês quais foram as questões que eu considerei mais fáceis, baseadas nessa experiência. E é assim: se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sino de notificações, porque no canal tem muito conteúdo bom para vocês. Tem Medvlog, tem conteúdo de vestibular, tem o meu sofrimento, né, que é o tempo que eu prestei vestibular, tem tudo relatado aí para vocês. Vai ter a minha reação que eu vou fazer, né, quando sair as notas do Enem, então tem muita coisa por vir. Então se inscreve no canal, é nóis, depois da vinheta eu comento. A primeira questão é essa, eu consegui errar essa questão, eu cheguei a resolver ela todinha, tudo, mas deu um valor, e como tinha que aproximar nessa questão, você tinha que fazer uma aproximação, eu falei, não, deve dar valor exato, porque ele não está falando no enunciado que tem que aproximar. Então eu vacilei na hora, porque eu tinha acertado, eu desconfiei e acabei pegando só um dado. Mas essa questão é muito simples, era só vocês pegarem e fazer a regra de 3 direitinho, com os dados do enunciado, que vocês acertavam. Outra questão é essa, tá, gente? Essa daqui era uma questão que vocês só iam usar o gráfico, né, para resolver. Não é uma questão difícil, então também pode marcar ela como fácil. Bom, gente, essa questão aqui também é fácil, né? Eu errei ela por um detalhe idiota. Eu resolvi inteira a questão, e por um detalhe que eu fiz cagada na hora de fazer, eu, em vez de utilizar a potência 10 a menos 6, né, que é a potência do micron, né, micrômetro, eu acabei utilizando 10 a menos 3. E isso eu associo também ao meu cansaço mental, o desgaste mental que eu fui fazer a prova. Eu comecei a prova já meio que bugando. Eu deveria ter deixado essa questão um pouquinho para depois, porque era uma questão muito fácil e eu já quis matar de cara e acabei errando. Então, assim, se vocês garantirem essa questão, já saibam que a TR de vocês vai ser boa também. Essa questão também era bem simples, pessoal. Você batia o olho, olhava para isso e falava, meu, essa porra é difícil. Mas não era difícil, era uma questão simples também. Essa questão aqui eu considero ela média, tá, gente? Mas como eu tô falando só de questões fáceis, então eu vou pular ela. Essa também, gente, era uma questão que eu considerei fácil. O enunciado dela assusta, mas não era uma questão difícil. Essa porcaria de mosca fica aqui incomodando. A questão mais fácil da prova, na minha opinião, foi essa, porque literalmente foi uma questão dada essa daqui, né, gente? Eu ia errar ainda, e ela foi uma questão bem simples. Era assim, eu não tava acreditando, será que é isso mesmo que é a questão? Tipo, falei, não deve ser só isso, tem que simplificar alguma coisa, mas não. É, de fato isso, a questão era bem simples, e eu ainda ia errando aqui, eu coloquei 44, porque para vocês verem o nível de bug que eu tava, gente. Essa daqui também pode se considerar que uma das questões mais fáceis da prova. Ela tá no mesmo nicho da questão que eu mostrei para vocês, que foi basicamente dada, né? Que era só vocês montar a fração, montar a razão ali e já era. Essa daqui também, gente, eu considero que foi uma questão fácil, essa 154. Essa 155 também considero uma questão fácil. Ela poderia dar um pouquinho de trabalho para vocês nas continhas, tudo, mas era uma questão bem simples. Lembrando, gente, que eu tô com a prova cinza, tá? Gente, essa questão era muito, muito fácil, mas eu fiz ela correndo. Correndo mesmo. Sabe o que é correndo? Que eu tava com pouco tempo.
e eu deduzi basicamente o que ele queria de resposta e eu acabei errando. Mas também era uma questão bem simples, você só tinha que prestar atenção no enunciado. Essa também era uma questão fácil, gente, eu acabei perdendo essa questão, porque eu tava com bastante preguiça também na hora, tudo. É até vergonhoso falar preguiça, né? Mas eu já tava muito desgastado mesmo nessa hora. Foi aí que eu parei aí, tomei o energético, né? E depois eu recuperei para fazer as outras questões. Porque batendo o olho eu achei que era uma questão muito complicada, que eu li no enunciado ele falando de plano ortogonal, falando de perpendicular, etc. Tudo bem que eu sei o que significa isso, mas na hora eu estava muito cansado, já desgastado e eu acabei nem dando bola. Essa daqui também, gente, eu considero que foi uma questão bem fácil, essa questão 161. Era basicamente vocês bater o olho e fazer ali, gente, como que é, montar a probabilidade que ele queria, né? Essa questão também, gente, eu considero ela bem simples, apesar dela ter dado um trabalhinho na hora de fazer as regrinhas e tal, mas ela é bem simples, essa questão 163. Essa questão também eu achei ela bem simples para fazer, então se vocês acertaram também é uma boa. Apesar de ter gente falando que essa questão tá no nível médio, gente, de médio para difícil, eu achei que essa questão tava bem fácil. Depois vocês comentem aí o que vocês acharam. Quase que eu caí nessa questão na hora que eu fui fazer a conversão. Eu ia fazer a mesma coisa daquela questão da notação científica que eu acabei errando. Eu esqueci de olhar esse centímetro e não tava dando, tipo, eu ia acabar chutando. Mas aí quando você joga o centímetro e você está trabalhando com notação, né? Quando você volta a conversão, aí você vê que vai dar esse valor 100, né? Então eu achei bem simples. Essa questão aqui eu também achei muito fácil, gente. Se vocês acertaram também é uma boa. Essa questão 170 também achei ela simples, gente. Nossa, gente, essa questão aqui, a resposta tava na minha cara, eu tava chegando nela, mas eu parei e falei, meu, não tá dando certo, e acabei chutando, tipo, mas eu tava chegando na resposta nessa questão. Aqui tem um pouco de rascunho, né, mas eu acabei resolvendo mais no papel de rascunho mesmo que o Enem deu. Essa daqui eu também considero que foi uma questão dada de presente, bem simples ela. Essa outra questão também era simples, gente. Essa questão aqui dessa garrafa, né, ela era bem tranquila. E por fim, a questão 180 também foi uma questão bem fácil de fazer, então eu considero que vai estar nas questões fáceis. O vídeo de hoje era só para dizer mais ou menos mesmo as questões que eu considero mais fáceis assim da prova de matemática. E assim, é para dar uma noção para vocês com relação à TRI, mas não se preocupem. Se vocês fizeram, por exemplo, outras questões, se vocês erraram algumas dessas, não se preocupem, porque o que vai contar para a TRI de vocês, que foi uma coisa que eu aprendi e guardei no coração, é que vocês precisam ter coerência. Se vocês forem acertar também questões médias e difíceis, tem que ter uma proporção específica, tem que ser mais fáceis que médias e mais médias que difíceis. Guardem essa frase no coração, não esqueçam disso, porque é isso que faz a TRI de vocês e muito boa, não só em matemática, mas em todas as disciplinas, tá, gente? Uma coisa que eu recomendo muito quando vocês vão fazer prova é que vocês, antes de iniciar a prova, vocês separem as questões que vocês vão fazer, não assim em grau de dificuldade, mas separar mesmo, falar, não, eu quero resolver focar primeiro só nas questões fáceis. Então bate o olho no enunciado, falou, ah, fácil, beleza. Já marca, destaca para vocês irem começando por essas questões, porque na pior das hipóteses, se vocês tiverem poucos acertos, vocês pelo menos vão compensar isso pela TRI, que é uma coisa que acontece muito comigo, especialmente nos últimos Enems. Vocês podem pegar os meus vídeos antigos, que vocês vão ver que a minha TRI sempre foi muito boa, apesar de eu não ter um número de acertos muito alto, então é jogar literalmente com o regulamento debaixo do braço, gente. E é isso, o vídeo é esse. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, o canal tem muito conteúdo para vocês, está recheado tanto o sofrimento do vestibular, como os meus med vlogs, agora o sofrimento na faculdade. Tem muita coisa para vocês, vai ter as minhas reações quando sair as notas do Enem. Então se inscreve que vem muita coisa e tem novidades também que vão vir para o canal que eu não vou comentar agora, mas tem muita coisa vindo. Se inscreve aí, é nóis, um abraço, tchau!